A maioria das pessoas acreditam que controlam completamente as suas próprias decisões, mas a verdade é estranha. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que o cérebro é influenciado o tempo inteiro? Por emoções, ambiente, pressão social, medo, repetições ou até mesmo coisas que quase ninguém percebe. E o mais assustador é que você acha que decide as suas decisões sozinho, mas enquanto na verdade já foi influenciado antes mesmo de você perceber. Então, neste vídeo você vai entender algumas formas mais silenciosas que controlam a mente humana. Mano, deixa eu só te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já ficou estressado porque precisava de dar um trabalho e não tinha absolutamente tempo? Ou pior, o prazo já estava acabando e o documento ainda estava totalmente desorganizado. É exatamente por isso que eu estou aqui. Porque eu faço todo o tipo de digitação. Não importa se é um trabalho escolar, trabalho da faculdade, currículo, relatório, monografia, qualquer documento, digitação de texto, PDF ou organização profissional, você literalmente só precisa me mandar o que quer pelo WhatsApp e eu faço tudo para você. Simples assim. Às vezes você está cansado, sem internet boa, sem computador, ou simplesmente sem paciência para digitar tudo. Você pode simplesmente me chamar, porque eu resolvo para você de forma rápida e sem nenhuma complicação. Então faz o mais fácil. Me chame no WhatsApp pelo número 858570-373. Rápido, seguro, organizado, profissional e sem dor de cabeça. Então pare de perder o seu tempo tentando fazer tudo sozinho. Pegue no celular, entre em contato comigo no WhatsApp e deixe o seu trabalho em boas mãos. Então, seja bem-vindo, eu sou o Edman Caetano Serenia, o próprio fundador deste canal com Edman 5 vezes. Agora vamos começar com o bloco 1. Existe uma coisa na psicologia que é chamada a primeira impressão. Nesses primeiros segundos, o cérebro já cria expectativas. Ele já imagina a sua roupa, a sua expressão facial, a sua postura, o seu tom de voz, isso tudo é influenciado da forma como nós somos percebidos. E o mais curioso é o seguinte, é que depois que o cérebro cria a primeira imagem, ele tenta proteger essa mesma imagem. Ou seja, mesmo quando aparecem novas informações, a pessoa ainda continua julgando com base as primeiras impressões. Isso acontece porque o cérebro humano gosta de economizar energia e pensar profundamente o tempo inteiro, isso exige esforço. Então por isso que o cérebro cria atalhos rápidos mentais, que na psicologia esses atalhos são chamados de atalhos heurísticas. O que esses atalhos fazem? Eles ajudam a tomar decisões de forma mais rápida. Mas isso pode causar muitos erros de julgamento. Mas de cara, o que a pessoa precisa entender? É que a primeira impressão não é a única coisa que vai influenciar você. Existem mais outras coisas mais poderosas. Isso estamos a falar na psicologia humana. E temos aqui o bloco número 2, que é a repetição. Como é que a repetição influencia drasticamente a sua mente? Vamos pensar aí. Você já percebeu que quando mais você vê alguma coisa, mais aquela coisa parece normal para si? Então eu vou vos explicar. Isso acontece através de um fenômeno psicológico chamado de mera exposição. O que é isto? Basicamente, o cérebro humano tende a gostar aquelas coisas que mais parecem familiares. Isso acontece também com ideias, comportamentos sociais, tendências ou até coisas que realmente são fora do normal. Então muitas pessoas acreditam em algo não porque elas analisaram profundamente, mas sim porque ouviram aquilo várias vezes que elas já começam a acreditar. É isso que se chama a mera exposição na psicologia. Então, e se a repetição influencia a sua mente? Ou seja, e se a repetição influencia a mente humana? Imagine o que acontecerá se milhares de pessoas pensarem a mesma coisa.
No bloco 3, temos aqui o efeito manada. O que é isso? Preste atenção. Existe uma tendência natural do ser humano seguir grupos. Quando muitas pessoas fazem uma coisa, o nosso cérebro automaticamente sente que aquilo provavelmente seja uma coisa certa, mesmo claramente quando aquela coisa está totalmente errada. Isso acontece porque grande parte da história humana, ficar isolada significa automaticamente estar em perigo. Então, por isso que o nosso cérebro desenvolveu uma grande necessidade muito forte de pertencimento. E isso controla comportamentos até hoje. Por isso que tendências viralizam tão rápido, em que pessoas defendem uma opinião sem pesquisar, em que a maior parte das pessoas podem ser manipuladas tão fácil. E o mais bizarro é que as pessoas não seguem uma ideia só porque acreditam que seja verdade, mas porque elas seguem para continuar fazendo parte do grupo. Mas neste blog você não viu nada. Porque ainda mais existe uma emoção que consegue controlar drasticamente o comportamento humano, que está no bloco 4. O medo como forma de controle. O medo é uma das emoções mais perigosas da mente humana. Quando a pessoa sente medo, o cérebro entra em estado de alerta. E nesse estado, as pessoas pensam menos racionalmente e reagem mais emocionalmente. E é exatamente por isso que o medo é usado tantas vezes na política, na publicidade, na mídia e até nas relações pessoais. Porque as pessoas assustadas são as mais fáceis de serem influenciadas. Ou seja, as pessoas mais assustadas são as mais fáceis de influenciar. Porque quando a pessoa está emocionalmente abalada, procura a segurança de forma rápida. E é neste estado que muitas decisões deixam de ser totalmente racionais. E nós temos aqui o bloco final. O que mais assusta? E talvez a parte mais assustadora da psicologia humana é perceber que ninguém está totalmente imune a essas coisas. Nem eu e nem você. Sabe por quê? Porque o cérebro humano ele não foi programado para ser perfeito. Ele foi criado simplesmente para sobreviver. E sobreviver e pensar racionalmente não são a mesma coisa. E é aqui onde a luta começa. Depois de você começar a entender como a mente humana funciona, você começa a enxergar o mundo de diferentes formas. Coisas que antes não pareciam normais já começam a fazer mais sentido. E este vídeo é apenas uma pequena parte de certas coisas que nós vamos falar neste canal. E se você chegou até aqui, comenta aí com Admin 5 vezes. E inscreva-se e compartilhe este vídeo para outras pessoas. Fui.